Fala, camaradas, tudo bem? Aqui quem fala é o Darlan Souza, da revista Runners Brasil, a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. E nessa edição do nosso podcast, temos um convidado pra lá de especial. Trouxemos aqui uma pessoa que tem muita experiência com educação física e também agora vivenciando a corrida de rua de uma maneira mais intensa. E a gente vai falar não só de corrida de rua, vamos falar de educação física, vamos falar de treinamento, vamos falar de muita coisa que interessa a todos vocês que nos acompanham aqui. Então, o meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa revista, o nosso site e principalmente o nosso podcast. Muito obrigado aos nossos apoiadores, a Keep Running em especial, entre outros que estão colaborando com esse projeto. Se você tem interesse também em participar desse projeto, converse com o Pablo, que é o nosso CEO da revista. Eu sou só apenas o hoster aqui e editor-chefe e não mais que isso. Parte comercial é com o Pablo. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. Eu tenho a honra aqui de apresentar para vocês, então, o nosso presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, Nelson Leme Júnior. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu queria primeiro fazer aqui uma menção especial. Primeiro, elogiar o cenário que eu vivenciei há pouco, né? Desde a entrada da loja até aqui em cima no podcast. É uma loja fantástica. Você que não conhece Keep Running, por favor, venha visitar. Cara, isso aqui é um sonho de todo consumidor que gosta da atividade física, que gosta da educação física, de todo corredor, daqueles que são amantes de tênis. Gente, é só vendo para que vocês entendam a emoção que eu senti. Porque a gente é apaixonado por essas coisas, né? A paixão vem muito forte quando a gente olha um espaço desse da educação física. Que cenário. Um espaço da atividade física construído especialmente para esse tipo de situação, né? Nós sabemos que aqui é uma loja especializada em corrida de rua, né? E é assim, fantástico. Gamei, estou apaixonado. Então, muito obrigado pela sua oportunidade. Aliás, a segunda oportunidade que você me dá, a primeira foi o lançamento dos seus livros, né? Li todos eles que eu peguei, eu li todos eles. Né? Eu tenho esse hábito, quando eu ganho um livro, assim, é uma coisa que fantástica. Eu gosto de ler, eu gosto de saber qual é o conteúdo que tem ali, o que não tem, né? Então, eu queria só, nesse primeiro momento aqui, agradecer a oportunidade e convidar mais uma vez a todos vocês, corredores de rua, profissionais de educação física, amantes do esporte, solitários da noite, porque muita gente corre à noite. Bom, né? Isso é muito importante, né? Venham para cá, venham conhecer esse espaço, venham tomar um café aqui com o pessoal, vocês vão ser muito bem recebidos. O jabá é verdadeiro, é Rua Sena Madureira, 92, próximo de Ibirapuera, aqui em São Paulo capital, São Paulo cidade, no estado de São Paulo. Por isso aqui roda todo o Brasil, presidente. Vai dar Amapá, Rio Grande do Sul, Chuí, Mato Grosso do Sul, todo mundo vê a gente. Então, só o pessoal entender, aqui é na Sena Madureira 92. E é um dos nossos apoiadores da revista Runners Brasil. Mas, presidente, de verdade, muito obrigado. Você sabe que aqui não tem vaselinagem, aqui o papo é reto, aqui é um papo de boteco, como a gente fala aqui no nosso podcast. Porque corrida de rua é isso aí, é olho no olho, é perto, é junto, é um esporte coletivo, mais individual que existe, mas também é coletivo. Então, a gente fica muito feliz em trazer você aqui, que é um praticante nato da corrida de rua. Não trouxe porque é o presidente do CREF, não, porque ele pratica de verdade. Tá levando a família, vai contar para nós. Mas, presidente, dentro desse contexto da corrida de rua, eu queria que você, antes de contar a sua história do passado, eu queria que você contasse a sua relação direta, Nelson, com a corrida de rua. Bom, na verdade, eu tenho uma história que ela vai além da corrida de rua. Eu sou praticante de atividade física, lutei judô há muito tempo, fiz um pouco de atletismo também na minha época de moleque. Disputei até uns jogos abertos de atletismo. Né? Em 86, em Rio Claro, me lembro como se fosse hoje a minha série, nada mais, nada menos que Robson Caetano cruzando a linha de chegada e eu chegando depois. É uma coisa linda, mas eu tenho essa memória viva ainda. Né? Então a minha história passa pelo esporte e aí ela se constrói no esporte através da educação física. Né? Eu tenho aí um passado como atleta, tenho um passado como técnico desportivo, e eu construí essa relação dessa forma. A corrida de rua ela veio mais recentemente. Né? Eu sempre gostei de correr. Como modalidade. Sim. Eu sempre gostei de correr, participar, é lógico, não sou nenhum corredor excepcional, mas eu gosto de cruzar a linha de chegada. Eu gosto de sentir o suor escorrendo o rosto. Aquela coisa de você enxugar o olho aqui, tirar o olho.
Cara, isso aí não tem uma sensação que pague. Eu costumo dizer que quando você está praticando a corrida de rua, é a primeira sensação da vida. É o pulsar quando você olha no relógio, é o suor escorrendo pelo rosto. E a corrida de rua é isso, cara. Você se apaixona por ela, né? E assim, eu gostaria de convidar mais pessoas, porque nós temos um universo da corrida de rua, foi até bom você falar nisso aí, porque assim, nós temos um potencial de atividade física no Brasil na casa de 90%. E eu estou falando 90% porque eu estou colocando aqui todas as modalidades que a gente possa imaginar. Desde da academia até a prática de atividade física na rua, ao ar livre, enfim. 90% para ser explorado. É muita coisa. Né? E a corrida de rua ela vem crescendo maciçamente. É uma modalidade extremamente democrática. Né? As pessoas têm que entender isso. É importante que as pessoas vejam a corrida de rua não como uma competição, mas como um meio de vida. É um meio de vida de socialização, é onde você vai ver ali pessoas correndo com a família, pessoas sendo transportadas para poder fazer a corrida, vivenciando a corrida através dos seus pais, dos seus irmãos, enfim. A corrida de rua ela é apaixonante. Bom, sinta-se muito à vontade aqui, presidente, para direcionar o que você achar interessante dentro desse contexto das perguntas, mas foi interessante você falar que ela realmente é muito democrática, e você vivenciou isso, você vai falar um pouquinho mais, eu vou explorar um pouquinho mais depois ali na frente isso aí, mas a nossa revista Runners Brasil, ela tem pautas, então todo mês a nossa revista, que é gratuita, isso é democracia, a revista é gratuita, ninguém paga nada, baixa o PDF, lê, pode transmitir através de aplicativo de mensagem, seja por onde for, e todo mês é uma pauta. E a última pauta agora que a gente teve recentemente é de uma idosa, que viralizou ao falar que ela ia começar a correr através de uma palestra que ela viu, que alguém falou pra ela que tinha que correr todo dia e tudo mais, e ela começou então a se exercitar e agora ela virou um fenômeno. Então todo mês é uma pauta. Então já teve pauta de idosos, já tivemos pauta de atletas, já tivemos pauta de saúde mental na corrida de rua, já tivemos pauta de emagrecimento na corrida de rua, já tivemos pauta de provas longas, provas curtas, treinamento, nutrição, são inúmeras pautas. E a gente enxerga ainda dentro da revista Runners Brasil que ainda existem milhares de pautas a serem exploradas com o universo da corrida de rua, seja como uma ferramenta, seja como uma modalidade. Como é que o Nelson vê hoje a corrida de rua, tanto como ferramenta como modalidade, não só em São Paulo, mas no Brasil assim? Porque você falou 90%, mas como você vê esses diversos grupos dentro da corrida de rua? É uma pergunta interessante. Não só a questão da corrida de rua, né? Nós costumamos dizer que existem nichos de oportunidades. Vamos colocar dessa forma. E a corrida de rua é um nicho de grande oportunidade saudável. Né? Como você acabou de exemplificar aqui, a questão da corrida de rua não é só o exercício físico pelo exercício físico. É uma higienização mental incrível. Né? Quem pratica, quem está correndo hoje, né? Você que está aí pegando seu tênis, colocando seu tênis, saindo aqui para explorar esse final de tarde de sexta-feira, sabe muito bem do que eu estou falando. Você trabalhou o dia todo, pegou aí o tênis, colocou o tênis e saiu para correr. O que você está fazendo ali? Uma higienização mental. Né? Então, assim, eu entendo que esse nicho da corrida de rua, ele precisa ser mais explorado. A corrida de rua é democrática, mas falta ainda pessoas para que auxiliem aqueles que queiram começar, né? E você dá um exemplo estrondoso aqui, né? Você fala de uma revista gratuita que tem pautas que tem o interesse do profissional de educação física e da população. Isso é democracia realmente. E assim, eu quero já... Você estava falando aí, eu vim aqui nos meus botões, né? Nós temos um conselho, a nossa página eletrônica e as nossas redes sociais. Se vocês quiserem divulgar a revista através das páginas do Conselho, as portas estão abertas. Né? Porque nós queremos isso. São profissionais de educação física explorando a atividade física. E a corrida de rua nada mais é do que atividade física. Nós não precisamos falar que a corrida de rua é competição. Competição são os primeiros que estão correndo lá na frente. Profissionais. Né? Que ganha vida nisso. Mas as pessoas que estão ali no segundo pelotão... Que é a massa. É a grande massa, né? Nós estamos falando de corrida de rua que hoje tem corridas aí com 10 mil inscritos. 99,5% é a massa. Exatamente. Então, olha só o mecanismo de transformação que a corrida de rua pode ser. Transformação social, transformação de saúde, né? Porque a gente está falando de saúde. Desculpe um pouco minha voz, que está um pouco... Está em casa, presidente. Rouco por conta desse tempo seco.
Né? E assim, vamos explorar isso. Profissional de educação física. Personal trainer. Por que só o personal trainer na academia? Por que eu não monto um personal trainer de corrida de rua? De atividade física? No seu bairro. Você acabou de falar aqui que explorou uma atividade de uma senhora com uma certa idade. Gente, nós temos que olhar para esse nicho que a corrida de rua pode englobar. E é uma questão da longevidade. Eu estava falando há pouco com vocês aqui sobre o Walter Feldman. Ele levou uma proposta para o conselho, não para trabalhar com a terceira idade, mas aumentar o poder de sobrevivência da população. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de investimento direto na saúde sem gastar um centavo do governo. Pelo contrário. Muito pelo contrário, você está ajudando. Né? Então, assim, eu entendo que essa questão da corrida de rua, da forma como ela está posta hoje, ela tem muito a ser explorada. Demais. Mas ainda talvez falte ainda mecanismo de interação do profissional de educação física, de interação com a sociedade, para que eles entendam essa situação. O valor, né? O valor da atividade. Nós estamos falando aqui de não um valor comercial, mas o valor exponencial. Né? Porque ele agrega saúde, ele agrega socialização, ele agrega saúde mental, ele agrega valores na cadeia, falando na cadeia mesmo financeira, né? Porque você vai fazer uma corrida, você vem aqui na loja da Keep Running, olha um tênis, você quer um tênis, você quer uma meia de compressão, você quer uma camiseta legal, um relógio legal. Então, assim, olha só o nicho que esse mercado está trazendo, que é a corrida de rua. É um ecossistema, né? Um ecossistema muito gigantesco. Né? Essa roda é maior, se nós formos pensar em termos de população, de atendimento da população, e em termos de valor bruto, é maior que o setor fitness. Quantas pessoas eu coloco numa academia? Tem uma limitação. Tem uma limitação. Eu consigo colocar 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas praticando a corrida de rua. Né? Então, acho que tem um mercado para a gente explorar com muito mais atenção. Não, é interessante, né, presidente, que a gente fala isso, parece que somos entusiastas, parece que somos pessoas que estamos aqui delirando, um delírio coletivo, mas é isso mesmo, é um delírio coletivo onde todas as pessoas fossem mais ativas, que fossem menos sedentárias, que tivessem, então, uma atividade física regular. E quando alguém me pergunta, eu posso começar com a caminhada, por exemplo, presidente? Eu falo, deve, para você começar a ter aderência. A corrida vai chegar ali na frente. Quando os médicos prescrevem lá, presidente, começa com uma caminhada, alguns colegas ficam brabos. Eu sou defensor, eu falo, me corrija se eu estiver errado, presidente. Eu falo, mas ela vai tirar aderência, ela vai sair um pouquinho do sofá e vai dar uma caminhadinha. Ali na frente ela vai ver algum corredor, ali na frente ela vai melhorar o condicionamento, até porque a gente precisa da progressão de cargas. Então eu acho que o médico não está errado, não. Acho que a gente tem que aproveitar esse gancho do médico, ele tem um status quo ali, e a gente entrar junto nele e falar, vamos junto, começamos com uma caminhada. Eu fico até, eu sou suspeito de falar, mas a corrida de rua, o que a gente mais vê são pessoas que começaram a sua trajetória na corrida de rua com uma caminhada. Eu não me lembro de ninguém falar, eu comecei correndo. Eu me lembro de alguém falando que começou a caminhar. E desse contexto de iniciação, presidente, eu queria que você falasse aqui o que você falou nos bastidores aqui, que a família está entrando na corrida de rua, está tendo uma atividade física regular. Conta pra nós essa história aí. Cara, eu sempre tentei fazer na minha casa aquilo que eu sempre fiz para as outras pessoas. Ou seja, levar para atividade física, levar para um esporte. Meu filho, quando era pequeno, lutou judô também, porque qual o nome dele? Judô. Gabriel, um abraço. Ele vai estar, com certeza, ele vai estar aqui sábado, amanhã ele está por aqui em São Paulo. Opa. Nós vamos fazer uma corrida no Ibirapuera no domingo, só para fazer Olha aí. um apronto. E assim, ele fez judô um determinado tempo, chegou um dia e falou, pai, eu não quero judô, não é para mim. Tá bom, filho, faça o que você acha melhor. Porque a experiência conta muito. E aquilo que você falou, a questão da aderência. Né? Aqui nós estamos falando quase de uma linguagem mais técnica, mas vamos pensar no seguinte, é melhor que ele fizesse alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Exato. E aí, com o meu problema de saúde, que depois a gente pode conversar também a respeito disso, vamos abordar. Eu entendi que o Gabriel começou a se interessar por minha conta
de fazer a corrida. Opa, Como é que ele começou, cara? vamos lá. Ele falou, pai, eu vou comprar um Garmin. Eu falei, você vai comprar um Garmin? Por quê, Gabriel? Você não corre, cara? Não, eu vou começar a correr. E olha o estalo que ele deu. O moleque comprou o relógio primeiro, para depois começar a correr. Hoje a gente tá treinando juntos, há pouco tempo, 2, 3 meses, Sim. mas, Tá ali, cara, tá ali. era o meu sonho de consumo. Sabe aquela coisa de sonho de consumo? Eu até tenho uma postagem no meu Instagram, tá eu e Gabriel assim, e eu coloco lá, olha, não poderia ser uma companhia melhor. Para que isso fique melhor ainda, eu preciso que a Ana venha correr com a gente. É minha esposa. Esposa. Né? Porque isso aí, isso vai ser a coqueluche, cara. Eu tô falando aqui, eu até me emociono porque Programa familiar, é né? uma questão familiar mesmo, né? Que é e a atividade física, a corrida de rua, traz muito isso. Eu sempre falo para ela, o dia que você for numa corrida de rua, você não vai deixar de ir mais. Porque ali as pessoas desfilam a sua beleza, não a sua beleza física, mas a sua beleza espontânea, aquela coisa de estar no meio das pessoas. Aquilo que você falou, uma senhorinha de 86, uma moça de 20, um senhor de 90, enfim. Ali é democrático demais e é muito bonito de ver isso. É um ambiente. É um ambiente não- gostoso, saudável. Né? Você respira a saúde ali. Né? E eu sempre falo isso para ela. O dia que você for, você não vai deixar de ir mais. Olá, Ana, hein? Se prepara, hein? E a primeira corrida que eu vou fazer com o Gabriel vai ser a Corrida da Roca. Olha que legal. Dia 7 agora. Né? 7 de julho. 7 de julho. Ele já está inscrito. Nós tínhamos a corrida que ia ser feita amanhã da Reebok, mas foi cancelada. Adiou para o dia 3 de agosto. Então nós fizemos nosso cronograma de corrida para finalizar na meia maratona de São Paulo, Internacional de São Paulo, em 2025. Que calendário, hein, presidente? Já montamos o calendário. Que calendário. Fizemos o nosso programa de treinamento de trás para frente. Então a gente fez todo um esquema de treinamento. Nós colocamos as principais corridas, né? Para que a gente pudesse fazer um apronto. Nós vamos fazer nesse contexto até o final do ano. Ele está se preparando para poder chegar na São Silvestre, correr os 15 km bem. Boa, né? clássica. Clássico. Se não fizer São Silvestre, não tem jeito. Eu só falei, sabe Gabriel, disso aí que é a clássica. Falei, não tem Gabriel, se você não subir a Brigadeiro, você não sabe o que é correr. jeito. Não, né? é a clássica. Os corredores sabem muito bem que a gente fala isso E aí, né? cara, o que é legal, né? Eu tô aqui em São Paulo, ele tá lá em Rio Claro, e ontem ele postou no stories dele que ele fez os 10K a 7h33. Opa, tá ficando... Falei, pô, tá voando, menino. Tá começando a Tá firmar o voar, pé. é. E com 25 anos, ele nunca tinha Jovem. feito corrida de rua. Né? Então ele vai começar a sentir o poder da corrida, porque a corrida que você falou, em que pese a questão da aderência, ela demora um pouquinho, mas quando ela instala, vai embora, cara. E aí, a tendência é só você querer baixar e baixar mesmo, né? Então, a minha experiência hoje, eu estou muito feliz com esse novo momento da minha vida, né? De estar podendo fazer uma atividade física com meu filho, de estar levando ele para uma corrida, vai ser fantástico. Eu visualizo isso todas as vezes que eu estou treinando, eu visualizo isso, né? Eu vendo o Gabriel soltando a corrida de olho, ele dando tiro para frente, porque vai querer disputar com o pai, Vai, obviamente. Aquele último tiro final. Exatamente, vai querer disputar com o pai. E isso me deixa muito feliz, cara. Me deixa muito feliz porque eu estou exercendo a minha profissão no seu âmago, que é o seio da minha família. Né? Eu estou colocando a minha profissão em prática no seio da minha família e isso transforma, cara. Isso transforma de tal maneira que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão ouvindo e que estão nos assistindo, faça esse exercício, você pai, você mãe, né? Você filho. Pega na mão do teu pai, da tua mãe, vamos dar uma corridinha, vamos fazer uma caminhada. Vamos experimentar uma caminhada aqui em São Paulo. Em São Paulo nós temos vários locais para que a caminhada seja feita, que a prática da corrida seja feita. Enfim, são várias oportunidades. Né? Às vezes no interior nós temos menos do que aqui na capital, por incrível que pareça. É mesmo, presidente? Por incrível que pareça. Né? Então assim, eu estou vivendo um momento mágico. A corrida de rua está me proporcionando isso. E eu, sinceramente, eu gostaria que as pessoas pudessem vivenciar esse momento. Né? Vivenciar Parabéns. essa coisa, poxa... Não tem preço, cara, não tem preço. Você vê teu filho conversando com você, ele não é professor de educação física, ele é engenheiro da computação, mas ele está gostando tanto do negócio que ele começou a explorar essa questão do treino, da planificação. Tá entendendo. Ele está entendendo o negócio. Ele fala, pai, eu fiz a corrida aqui e tal, minha volta foi assim, assim, assado, olha a quantidade de calor. Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. E é acessível.
Super. é acessível. O que nós estamos falando aqui, corrida de rua é democrática. Eu estou falando de um menino de 25 anos que não fazia esse tipo de atividade, fazia musculação, fazia as atividades da molecada hoje, judô. normal, judô, né? Mas a corrida de rua não. E ele correu a primeira vez, gostou. Doeu. Vou parar. Mas a constância da corrida de rua leva à perfeição, né? Então, assim, eu estou muito feliz com esse tipo de coisa. Para aumentar minha felicidade, o Darlan já falou, Ana, você vai ter que fazer uma corrida junto. Nós vamos ter que correr junto. Tá convocada, Ana. Ela vai fazer isso. Depois pode ir o churrasco lá em casa, depois no final do ano, que esse é o de praxe. Mas, Então, presidente, o que você falou é muito interessante, né? Esse ambiente familiar, democrático. E ele escolheu agora uma atividade que a gente está aqui defendendo, uma modalidade, uma ferramenta, que ela é simples no ponto de vista de democratização, além disso que a gente falou, do ponto de vista de execução. Seu filho, vamos imaginar, se formar em engenharia. Aí tem uma viagem lá para Manaus. Até ele procurar uma academia, até ele procurar isso, aquilo, não que seja... A gente preconiza academia, show de bola, mas existe uma certa barreira ali. Se ele sair do hotel dele, se hospedou no hotel lá com a equipe dele de trabalho, vou dar uma corridinha agora de noite. Botou o tênis, voltou. Resolveu a atividade física, o exercício dele de maneira muito simples. Por isso que a gente fala que tem uma aderência maior, né? Então, assim, se ele pratica o esporte, por exemplo, esporte de contato, esporte dupla, tênis, o próprio judô, eu preciso de um oponente. E nem sempre eu vou ter, dependendo das minhas viagens. Exato. E então, assim, tanto para quem tem mais recursos e viaja, quanto para as pessoas mais simples, às vezes, pô, tem meu parceiro lá que joga paddle comigo, tem meu parceiro que joga tênis comigo, ou até faz jiu-jitsu comigo. Mas eu preciso do oponente, infelizmente. E por isso que a gente vê pessoas assim na faixa de 30, 40 anos, que vai ser o seu filho no futuro, praticando a corrida assim, puxa, eu preciso... Reunião foi pesada hoje. Eu acho que você... um pouquinho. Como é que você falou da noite lá, né? Que é o que a gente vê, as pessoas precisam desopilar um pouquinho, eu vou dar uma corridinha, mesmo que um pouco tempo, mas eu preciso... Porque a gente sabe que libera várias citocinas ali, né, presidente? Então, você falou dos amantes da noite. Você tem visto isso aqui em São Paulo? As pessoas correndo à noite? Cara, eu às vezes, quando eu tô aqui, eu tenho corrida à noite, né? Ou eu corro à noite, ou eu corro logo de manhãzinha para poder começar o dia. Mas eu tenho visto isso. Eu estive no Ibirapuera esses dias e tem um grupo que sai de corrida ali, que sai no entorno do Ibirapuera, né? E, pô, isso é fantástico, cara. Você vê isso aí, esses treinão livre que tá tendo por aí é fantástico. E assim, nós estamos falando de treinão livre, você que nunca fez procure uma assessoria, uma consultoria de corrida e faça um treinão livre. Você vai se apaixonar. É uma energia. É muito bom aquilo, né? É uma coisa que, poxa, leva você num outro patamar, né? É como eu falei, é diferente de outra atividade física. A corrida, ela tem uma característica de proporcionar para o indivíduo a sensação individual. Em mim, né? Em mim, sou eu que estou fazendo isso. Eu contra né? Eu contra eu. Então isso é fantástico. Presidente, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje batendo esse papo. A gente tem um presidente que corre. É uma das minhas maiores brigas com a educação física, e não é novidade que eu publico nas redes sociais, é que eu sempre acreditei que a nossa atividade é eminentemente prática. Eu não consigo imaginar que na educação física a gente ainda tenha profissionais que não fazem um mínimo de atividade, seja ela qual for. A gente não pode tentar vender um produto, um serviço, oferecer para a sociedade, até em questões de saúde, sem a gente estar praticando. Um pedalzinho para ir comprar as frutas da semana, uma caminhada com o filho, com a vovó, com a mamãe, com a namorada, uma academia, um judô, uma musculação, um jiu-jitsu, seja o que for. Eu sempre preconizei isso. Então eu fico muito feliz, Nelson. Eu te elogio aqui, e eu não preciso de vaselinagem, nunca precisei disso na minha vida, de você estar praticando, sempre praticou, mas praticando a corrida de rua, que é o esporte que hoje eu estou inserido profundamente. Então, assim, parabéns, presidente, por você estar na corrida de rua, e não só estar levando a família, porque a gente sabe que hoje é um dos gargalos que a gente mais escuta de outras entidades, de outros grupos sociais, de profissões, mas vocês não treinam, mas vocês não praticam, o fulano lá, o presidente lá não faz. Opa, o meu presidente do CREF de São Paulo faz, tá aqui. Presidente, como você vê essa relação dos profissionais de educação física? A gente peca nisso? Cara, eu tenho dito para as pessoas que a educação física está mudando, né? Eu tenho uma percepção da educação física hoje.
eu não queria usar essa palavra, mas assim, muito pejorativa. Que é aquilo que você falou. Eu tenho estudado educação física, eu falo educação física, mas eu não pratico educação física. E não é o praticar pela prática, é o praticar por a influência, né? Hoje nós temos muitas pessoas, mas muitas mesmo profissionais de educação física que têm escrito artigos assim fenomenais, Robustos. muito bom, né? Mas a gente não vê ele colocando isso para a sociedade. Está na hora da nossa profissão deixar de ser eminentemente reclamona, por reclama de tudo. Ah, o valor da hora-aula é isso. Cara, o que você fez para o valor da sua hora-aula subir? Eu costumo dizer que as pessoas têm um peso. Vale quanto pesa? Quanto pesa o seu diploma? Quanto pesa a sua formação? Não, mas eu quero ganhar uma hora de 100 reais. O que você fez para ganhar com 100 reais? Qual foi o diferencial? E eu costumo dizer que a educação física está passando por esse momento de transformação, né? A educação física, ela não é profissional ainda. Nós temos profissionais de educação física, mas que não são profissionais ainda. Nós não entendemos o sentido de profissional. Ser profissional. O que é ser profissional? É só eu ter o diploma? É só eu ter o conhecimento? Isso não é ser profissional. Que levante, hein, presidente? Continua, tô gostando. Isso não é ser profissional. Ser profissional é um pouco mais. E a gente precisa começar a trabalhar nesse sentido. Caso contrário, cara, a educação física que a gente está vendo hoje não será a mesma daqui a 5 anos. Não será a mesma. E nós temos perdido espaço. Recentemente eu tive numa discussão no Congresso Nacional, na Comissão de Esportes, falando a respeito das artes marciais. Que as artes marciais querem serem regulamentadas. Em contrapartida do profissional de educação física. Foi um debate forte, né? Uma verdadeira luta. Luta. Eu pergunto, você, Darlan, você fez faculdade. Quantas horas você teve de qualquer arte marcial? Mínimo. Como é que eu posso dizer, então, que as artes marciais é do profissional de educação física? Ela também é. Ela também é. Não está extinguindo, também é. Exatamente, ela também é. Se você for capacitado para aquilo. Para tal. Não é? Ah, o futebol é para o profissional de educação física? Também é para o profissional de educação física. Mas outras pessoas também podem usar o seu conhecimento para poder ser um técnico de futebol. Então, ou a gente começa a entender essa relação mercadológica e ser profissional significa eu entendo o mercado e vou para o mercado. Ir para o mercado não é simplesmente ter o diploma. Botar embaixo do braço e dar um carteiraço. Não é simplesmente isso, cara. Ou você estuda para aquilo, ou você se dedica para aquilo, ou você coloca em prática tudo aquilo que você estudou, ou você não é profissional. Então, a educação física, na minha concepção, ela está passando por um movimento de transformação. Talvez seja uma transformação para ser profissional, mas também talvez não seja. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Nós estamos falando aqui, na educação física em São Paulo, de 220 mil profissionais de educação física. É povo. É muita gente. É muita gente. Né? E não somos profissionais a ponto de não termos representantes nas assembleias legislativas, nas casas de leis, onde a gente devia estar também. Porque a política pública do esporte, a política pública da atividade física, eu não quero usar o esporte, é a atividade física, a palavra correta que eu quero usar é essa, atividade física. Né? Porque através da atividade física eu chego no esporte. Chego no esporte. Mas do esporte eu não chego na atividade física. Não. Não tem como. Né? Então, assim, se nós não tivermos pessoas para começar a trabalhar isso, ser profissional nesse sentido, de construir a nossa profissão, de construir as possibilidades para a população usufruir daquilo que a gente estudou, nós não vamos ser profissional. Isso me preocupa de sobremaneira. Ah, você está defendendo então que a pessoa que não é profissional de educação física possa dar aula. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não tenho formação suficiente para me comparar com o Zorello. O cara é campeão. Quanto tempo ele tem de prática? Ele é professor de educação física também. Mas quanto tempo ele tem de prática? Quanto eu tive na faculdade? Para simplesmente dizer o seguinte: eu sou profissional das artes marciais. Não sou. Eu sou professor de educação física. É diferente. Diferente. É diferente. Então, assim, eu entendo que essas questões de amadurecimento
tem que passar, né? Nós temos que entender isso, amadurecer essas possibilidades para construir uma profissão profissional. Aí nós vamos poder falar o seguinte: a medicina é tão importante quanto a educação física. Dá para entender isso? Nós somos uma profissão da área da saúde. No entanto, se tivéssemos um ranking, seria a última, por conta da falta de profissionalismo. Profissionalismo, não entendam, não é da falta de ser profissional de educação física, mas é profissionalismo no sentido de mostrar para a sociedade para aquilo que eu venho. Ou seja, sem o diploma faria melhor ou igual. Não é? Nós já passamos por esse período. Antes da regulamentação da profissão, qualquer pessoa podia fazer isso. Então, eu conclamo aqui, aproveitar a audiência desse podcast, aproveitar a oportunidade aqui da revista, aproveitar a oportunidade que a gente pode falar diretamente com as pessoas, e você é um disseminador da informação, né? Você detém informação e você consegue disseminar isso para que as pessoas comecem a abrir os olhos para o profissionalismo. Aí a gente vai poder comparar com qualquer outra profissão, a gente vai poder se comparar com valor de carga horária, com valor de pagamento, mas enquanto a gente não for profissional, nós simplesmente temos pessoas diferentes no mercado. Pessoas com mais sucesso e pessoas com menos sucesso. O que nós queremos? O que é o ideal? Equalizar, né? Ser profissional e ser equalizado. Bacana, presidente, você falar isso aí, que a educação física realmente tem essas lacunas. Usando uma frase de Ariano Suassuna, que fala que eu prefiro ser um realista, um realista que tem esperança, um realista esperançoso. Eu vejo a educação física que ela já melhorou muito, né, do ponto de vista quando eu vejo da onde eu surgi na educação física para cá. Por outro lado, a gente sabe que existe essas lacunas a serem preenchidas, e por isso que é bom ter pessoas como você na liderança dos CREFs e que continue na linha de frente nas assembleias, na Câmara dos Deputados. A gente vai falar um pouquinho disso aí depois, para trazer esses insights, essas ideias, essa experiência, essa expertise e essa gestão, que eu falo que gestão é gesto grande. Mas trazendo um pouquinho do que a gente estava falando ali, do que você falou, a gente já teve na revista capa o Ronaldo da Costa. Uhum. O Ronaldo da Costa tem uma experiência, não há o que falar do Ronaldo da Costa junto ao atletismo. E alguns anos atrás, o Ronaldo da Costa obteve então o CREF provisionado dele. Eu não consigo imaginar que eu seja melhor treinador do que o Ronaldo, apesar de tanto que eu estudei, agora fiz graduação, especialização, mestrado, todo doutorado, do que esse homem viveu. Seria um desperdício para a sociedade brasileira nós termos jogado fora o que o Ronaldo vivenciou no atletismo brasileiro, da base até o recorde mundial. Então eu concordo com você, presidente, quando você fala isso, que eu não me sinto, mesmo com isso, eu me sinto um eterno aprendiz, não me sinto ainda preparado para estar no nível do Ronaldo ainda. Para você ter uma ideia de tanto o que ele vivenciou e que ele vem vivenciando, inclusive sendo homenageado pela CBAT, participando de alguns projetos. Então, realmente, a gente não pode deixar esse dinheiro na mesa e desprezar esse conhecimento, pode-se falar empírico, talvez, ou vivenciado desses profissionais, que eu chamo de profissionais, porque basta esse cara entrar numa faculdade, 4 anos, ele encosta na sala e fala, e agora? E agora, camarada? Se o problema era o diploma e o CREF... Eu tenho. Era isso que nos impedia de nós sentar na mesma mesa e tomar o mesmo café? Então eu concordo com você, presidente. Não podemos desprezar, é um debate longo, criterioso, mas nós não podemos simplesmente virar as costas para esse fenômeno que a gente tem de tanta gente com uma experiência. Isso foi uma pedra no sapato do CREF, não foi? Foi, claro. Durante muitos anos, não foi? Claro que foi. Eu não digo pedra no sapato, eu digo que o nosso maior problema no CREF são os profissionais de educação física. Olha que bom. Por quê? Porque eles não são profissionais. Cara, é muito fácil a gente reclamar das coisas. O que o CREF faz isso, o CREF faz aquilo. O CREF cobra uma mensalidade, que nem mensalidade é anuidade. Que nem anuidade é um tributo. É um tributo, né? E as pessoas não sabem disso. Tô em dia, tá? Também. Pago no primeiro dia sempre, tá? Eu também. Então, assim, não é pagar, não é só o fato de você pagar. O fato é que sem essa entidade reguladora...
É bom falar isso, presidente. Aprofunda isso. Qual é a função do CREF na Então, sociedade? sem essa entidade reguladora, nós não teríamos as oportunidades da nossa profissão. Porque outras pessoas, e aí sim, nós estamos falando aqui de não regulamentado. Aí outras pessoas poderiam entrar no nosso lugar. Como você falou, o Ronaldo da Costa, vamos falar de um Gustavo Borges, nós vamos falar de um Thiago Camilo, nós vamos falar de várias pessoas. Porque a educação física, ela não tem dono. Nós precisamos parar com esse negócio de falar que eu sou dono da educação física. Eu sou um profissional de educação física. E para que eu seja um bom profissional de educação física, eu tenho que me aprofundar nos meus estudos. E se colocarmos o Nelson com tudo aquilo que estudou, o Darlan com tudo aquilo que estudou, e um Ronaldo da Costa, com quem eu fico? É difícil, hein, presidente? Com quem eu fico? É complicado, cara. É uma É batalha. complicado. Então, assim, nós somos favoráveis à regulamentação da profissão. Nós defendemos que o profissional de educação física ele deve estar onde acontece as atividades físicas. É diferente de eu dizer que eu quero um leigo trabalhando com meu filho. De fato. Né? Então, assim, nós temos nuances que precisam ser, lacunas que precisam ser preenchidas. E por que não ter uma experiência de um Ronaldo? Por que não ter uma experiência de um Gustavo Borges? Porque o CREF vai adiantar o que na vida desses caras? Nós acabamos de falar aqui. Se tiver que colocar na balança, eu disse antes, vale quanto pesa? Quanto pesa essas 3 figurinhas? E qual eu vou escolher? Que viveram esses homens Não, então, dia, assim, noite, tarde. Cara, é uma situação, o CREF hoje... Qual a função do CREF hoje, presidente? É orientar e fiscalizar a sociedade. Orientar e fiscalizar. Isso. E acaba fazendo outras coisas dessas. Isso. Outras coisas acabam acontecendo. Né? Eu oriento a sociedade para que ela tenha um profissional de educação física qualificado para poder atuar junto dela. Essa é a função principal do CREF. Se levarmos na ponta da lei, a nossa entidade ela é fiscalizadora. Polícia. Polícia. Ela tem o poder de polícia dado por lei. Dado por lei. Então, se eu viesse aqui numa academia e não tem profissional registrado atuando, a academia não tem registro, nós temos o poder de fechar o espaço. O poder de polícia. Poder de polícia. O Estado nos concedeu isso. Pouca gente sabe isso. Exatamente. O Estado nos concedeu isso. Então, assim, essa é a atividade fim. Qual é a atividade meio? É fazer formação. É qualificar o nosso profissional. É proporcionar atividades para que esse profissional seja reconhecido pela sociedade. Seja valorizado pela sociedade. Visibilidade. Para que você tenha uma ideia. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Nós já temos, com leis municipais, 115 municípios que instituíram a sua lei da essencialidade, que instituíram a sua lei do Dia do Profissional de Educação Física. Tudo isso, trabalho do CREF. Apoiando ali as Apoiando. ações. São ações que a gente começou a fazer fora desse contexto da atividade fim, que é só fiscalização, mas uma atividade parlamentar junto aos municípios, junto ao Estado, junto à Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter vez e voz. É como eu disse, temos no Estado de São Paulo 220 mil profissionais de educação física. Você sabe quantos deputados nós temos hoje na Assembleia Legislativa que são profissionais de educação física? Deve ter menos de 10. Presidente. É muito pouco. E a gente vê que as outras profissões, presidente, tem tentáculos lá. A advocacia tem, o direito Medicina tem. medicina tem, Então, assim, engenharia tem. É lobby, cara. É lobby. E Isso nós é lobby. precisamos ter Nós nosso precisamos passinho. ter isso. Mas o profissional de educação física olha pro colega e fala o seguinte: eu não vou votar nesse cara aí não, porque, vou dar ibope para ele. Cara, você não tá dando ibope para ninguém. Você está fortalecendo a sua profissão, você está colocando alguma ferramenta aonde legisla, aonde tem aonde acontecem as coisas, para que você possa ter vez lá atrás. Alguém que vai dar o pitaco lá. Exatamente. Pra você ter uma ideia, nós trabalhamos muito junto ao Congresso Nacional, e aí com outras entidades parceiras, eu não vou nem citar esse tipo de coisa, porque senão eu vou ter que ficar elencando as pessoas aqui. Sim. Né? Mas olha só, hoje nós estamos na discussão desta questão da reforma tributária. Nós conseguimos inserir o profissional de educação física para ter o seu tributo reduzido em 30%. Isso é Até significativo. 30%. Isso é significativo. Ah, o que o cara fez por mim? Nada. Você está vendo o que o cara fez por você? Não fez nada. Imagine você se o nosso setor fosse taxado em mais do que 30%. Quantos estabelecimentos nós estamos fechando? E foi uma briga nossa. Foi uma discussão nossa.
Foi uma ida nossa a Brasília, foi uma sentada com um senador, uma sentada com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara. Mostrando a importância do nosso setor. Mostrando a nossa cadeia. A nossa cadeia, Darlan, as pessoas começam a entender que a nossa cadeia não é pequena. É aquilo que eu disse para você. Quando eu chego aqui, num espaço para fazer um podcast, que eu vejo uma loja do tamanho que essa loja está, que eu chego aqui no segundo andar, eu tenho aqui uma academia, que eu chego aqui um pouquinho mais pro fundo, eu tenho um espaço para poder fazer a divulgação através de um podcast. Imagina a taxação desse lugar se o CREF não fizesse nada. Muito superior. Né? Então, assim, o CREF faz muita coisa, sim, mas o profissional de educação física, às vezes, ele não reconhece esse trabalho que o CREF faz. É como eu falei, eu não culpo, porque além da nossa profissão ser jovem, e essa desculpa já precisa parar, porque já são 25 anos, quer dizer, é um jovem já adulto. 26, 98, né? É um jovem já adulto, né? Então, assim, chega de desculpa. Vamos arregaçar a mão, arregaça essa manga e vamos trabalhar. Conte comigo. Com certeza. Presidente, a gente fica muito feliz quando você fala isso, porque a gente vê que, como eu falei, eu sou um realista esperançoso. Eu fico muito feliz. Aqui na revista Runners Brasil, o editor-chefe é profissional de educação física. Estamos chegando, viu? Revista de corrida. Sou eu mesmo que vos fala. As brincadeiras à parte, presidente, a gente fica muito feliz que a gente está tentando colocar, que eu chamo de tentáculos lá, para poder colaborar e mostrar a importância, até colaborar para eles entenderem que às vezes a ignorância, a falta de conhecimento, de entender o que é esse mercado. Por outro lado, a gente também fica muito feliz que hoje, quando a gente vai em algumas tendas de assessoria no Brasil inteiro, e olha que eu viajo esse Brasil, hein? Oxi! A gente vê lá, João da Silva, CREF tal, e eu... é isso que eu queria ver. Ou seja, tá um caminhante passando ali, ele olha, o que é esse CREF? Ele vai lá e olha e... Não, mas isso aí é uma entidade que regula, ou seja, existe um profissional que tem, né? Ninguém vai escrever ali, inclusive a gente pode consultar. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que hoje existem essas ações. E por outro lado, o CREF não fica só fazendo o poder de polícia. Não. Ele tá ampliando. Eu tô aqui, eu não preciso de vaselinagem, eu repito isso mais uma vez, porque o presidente sabe que eu sou um cara muito autêntico. Mas, presidente, nesse contexto, eu queria que você falasse também um pouquinho para nós sobre a questão da anuidade, que é uma briga grande. E eu vou contar uma história rápida aqui antes da sua pergunta, esquentar a pergunta aqui. Quando eu fui convidado para dar palestra em algumas faculdades, e eu peguei os estudantes de educação física, eu abri a palestra e falei assim, acostumem-se a pagar regularmente em dia a anuidade do CREF, que vocês estão contribuindo com a profissão. Caso alguém não esteja de acordo com a nossa profissão, muda. Retire-se da sala. Porque aqui, a partir de hoje, vocês são profissionais de educação física e a anuidade é uma das contribuições para que a gente faça com que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada pela sociedade. Nós precisamos dessa renda, essa renda vai colaborar com a construção. Se alguém já está incomodado, já estudante, saiba que, eu até brinquei ainda no final, inclusive eu concordo que deveria ter uma taxinha mínima para ir acostumando de R$5 para o estudante, para ele ganhar carteirinha de estudante profissional de educação física, para ele sentir orgulho de chegar em casa, botar na mesa e, pai, já sou reconhecido. Construção. Então, presidente, eu queria que você falasse disso, porque eu vejo que para uns ainda não entenderam isso, e esse canal aqui é muito amplo. Eu queria que você reforçasse essa importância desse trabalho. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar os pingos nos is. Fica muito à vontade. Eu volto a dizer, o que nós pagamos para o Conselho é um tributo federal. Não é facultativo o pagamento. É obrigatório o pagamento. Se você não concordar com isso, mude de profissão. Aliás, saia da profissão. Minha fala foi boa. Né? Enfim, saia da profissão. Por que saia da profissão? Porque nós somos uma profissão regulamentada. O motivo de orgulho, o motivo de valorização já está aí. Nós somos uma profissão regulamentada. Existem poucas profissões regulamentadas. A educação física é uma delas. YouTuber não é. Professor é regulamentado? Não, não é. Olha só. Entende a magnitude disso? Dentro da pedagogia, quais as profissões, quais as disciplinas são regulamentadas? Biologia e química.
Poucas. e educação física. Poucas. Né? Então, assim, isso já é motivo de valorização. E a questão da unidade, ela se baseia numa lei federal, um tributo federal, que tem que ser cobrado. Né? Quando você paga IPTU, você não paga porque você quer pagar IPTU. Você é obrigado a pagar IPTU. Porque se você deixar acumular a dívida, vai para a dívida e você pode perder seu imóvel. O mesmo pro IPVA do O carro. IPVA do carro. Né? Então, assim, as pessoas precisam começar a entender, fazer essa analogia. Eu não pago porque eu quero. Eu pago porque sou obrigado. Porque minha profissão é regulamentada e o Estado cobra isso do profissional. E vem do federal. Né? Federal, vem da legislação federal. Não vamos nem colocar como as entidades, nem o CREF nem o CONFEF. Né? É a lei que determina. Sim, uma lei A federal. OAB, quem determina é a lei. O CRM da medicina, quem determina é a lei. Então não são as entidades, é a lei. Não, Nelson. Não é o Nelson, exatamente. Eu escuto muito isso. Então, cara, isso é importante as pessoas entendam. É mais importante ainda as pessoas entenderem que desde 2016, quando nós assumimos o conselho, a nossa anuidade está congelada. É verdade. É o mesmo valor desde 2016. O que mudou de 2016 para cá foram os percentuais de desconto. Que nós fizemos um desconto muito agressivo no início. Aí veio o Tribunal de Contas e disse o seguinte: você não tem esse poder. Você pode dar um desconto, mas você não tem esse poder, porque é um tributo. Quem são vocês para tirar Você não pode renunciar à receita. E aí, o que acontece? Isso é muito importante esse momento aqui, porque eu gostaria que vocês entendessem essa situação. O que o Conselho faz? Ele constrói um orçamento público e nós demonstramos para o Tribunal de Contas que nós não precisaríamos de 100% da anuidade. Nós poderíamos sobreviver com 70%. Mas para que isso acontecesse, nós tivemos que fazer um planejamento orçamentário demonstrando para o tribunal que aonde estariam as compensações daqueles 30% a menos. Então, o desconto, ele não é um desconto porque é bonitinho dar o desconto. Que legal. O desconto é porque nós entendemos que o professor de educação física ele deve pagar a taxa dele, mas também não precisa ser uma taxa abusiva. Então, nosso conselho, desde 2016, R$ 603. 100%. Isso é muito importante que as pessoas entendam que quando a gente renuncia dando o desconto, no orçamento do conselho isso já foi compensado. Porque senão seria renúncia fiscal e eu, como presidente, ou a diretoria do conselho como entidade gestora, todos nós implicaríamos em renúncia fiscal e poderíamos ter sanção administrativa. Né? Uma improbidade administrativa, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então isso é importantíssimo. Tá? Então, professor de educação física, não está contente com a taxa? Muda de profissão. E eu acho que na medicina é mais caro. E é outra história. Né? E o valor é muito mais caro mesmo. Então, assim, eu acho que essa oportunidade aqui de estar falando a respeito disso é bom para esclarecer as pessoas que às vezes teimam em não querer entender. Porque teimam em não querer entender. Óbvio que nós estamos falando aqui de uma minoria de profissionais que tem esse tipo de coisa. A grande maioria já entende, compreende isso. De fato. E olha só, e uma coisa que me deixa muito, muito orgulhoso. Né? O nosso conselho ele chegou num nível tão forte, que nós conseguimos arrecadar nos 3 primeiros meses do ano cerca de 70% da nossa receita. Para poder gerir. Isso significa que as pessoas confiam no conselho. Ah, não, é porque lá o percentual é maior. Não. Eu posso pagar com percentual maior no final do trimestre. Vamos falar de 10% em cima. É pouca coisa, então eu posso pagar no final do ano. Não, a gente consegue receber esses recursos nos 3, 4, no máximo nos 4 primeiros meses, a gente consegue arrecadar um grande percentual já do nosso orçamento. Aproveitando esse gancho, presidente, o pessoal me cobra muito também nos bate-papos de cafezinho. Por que o CREF não tem mais concurso? Para justamente ter mais efetivo para que as ações do conselho, tanto na corrida de rua, na ação da corrida de rua, na ação nas academias, nos centros, fosse mais ampliada. Por que o CREF, hoje o nosso, não tem mais concurso? Bom, importante também isso aí, assim, a gente tem que construir todas essas respostas, né? De que forma? Demonstrando com ação. Nós chegamos no conselho e, para minha surpresa,
todos os cargos que tinham no conselho, à exceção do profissional de educação física, eram de nível médio. Todos. Então, nós tínhamos um conselho onde O administrativo, digamos assim. o maior cargo era o profissional de educação física. O advogado acima dele. Então, nós tínhamos duas profissões ali. Basicamente. O advogado e o profissional de educação física são os agentes de fiscalização. Sim. E abaixo, todos Nível nível médio. médio. Ou seja, não tinha formação nenhuma. Mas estava com uma base frágil. Frágil. A gente viu isso, a gente reorganizou o plano de cargo e salário e nós dissemos o seguinte, foi o nosso mote, inclusive. Nós vamos devolver o conselho para o profissional de educação física. Quer vir trabalhar no conselho? Tem que ser profissional de educação física. Senão não vai trabalhar. E isso que a gente vem construindo. Nós tentamos fazer um concurso em 2018. Antes da pandemia. Isso. O Ministério Público entendeu que não era para ser feito concurso. Nós fomos para a Justiça. Lá na frente, a Justiça falou, não, tem que fazer o concurso. Só que nesse interregno aí, nós já tínhamos cancelado o concurso, devolvido os recursos para todos os inscritos. Foi um tendel. Hoje nós estamos construindo um novo edital para concurso. Para quem? Para agente de fiscalização. Profissional de educação física. Precisamos de agente de fiscalização. Nós temos 26 hoje, né? Para cobrir o estado todo. É complicado. Então, assim, nós fizemos uma opção em trazer para o conselho profissional de educação física. Para que isso aconteça, é um processo longo. Quem não conhece a administração pública não tem noção de que tudo que você faz ali tem todo um aparato legislador engessado que você tem que seguir passo a passo. Então, por exemplo, eu abro um edital de concurso e as pessoas resolvem impugnar. Foi o que aconteceu em 2018. Toda a construção de trabalho de meses vai por água abaixo. Entendeu? Então isso é devagar e a gente tem feito isso. Nós vamos soltar um concurso ainda nesse ano. Opa! Para profissional de educação física, para agente de fiscalização. Né? Mas está em construção. Sim. E é dessa forma que acontece. Hoje no conselho, quando eu entrei, as pessoas falam, eu quero fazer direito porque aqui a minha carreira como advogado vai ser maior, não sei o quê. Hoje não. Hoje todo mundo que olha o plano de cargo e salário lá vai olhar o salário de profissional de educação física que está lá dentro. Aí, atenção, colegas. Né? Não, é um salário pomposo. Não é um salário qualquer. Justo para... É pomposo. Né? É para o profissional de educação física. É para isso que nós estamos lá. Né? Então, é isso aí que acontece. Então teremos concurso. Teremos concurso. Hoje, como a gente falou, né? As pessoas reclamam da fiscalização do CREF, mas o presidente mesmo deixou claro aqui. São 26 profissionais para atender todo o estado de São Paulo. Então, imagina, falamos quase 700 municípios. 645. E eu posso falar uma coisa para você? Deve. Nós temos repetido anualmente 100% dos municípios visitados. Perfeito. Visitados não significa que são fiscalizados. Mas pelo menos deu uma... Nós temos isso. Olha, o Nelson está falando isso porque está no Paris. Não. Está nos nossos relatórios do Tribunal de Contas. Você, profissional de educação física, que não sabe disso, abra a página do Conselho e procure lá, Portal da Transparência. Nós somos obrigados pela lei a declarar através de relatório consignado, ou seja, assinado por mim, pelo contador e pelas outras pessoas pertinentes, tudo que é feito. Está lá. Vocês vão ver os relatórios da fiscalização, são esses. O Conselho do Estado de São Paulo foi o primeiro conselho a instituir a fiscalização online. Nós não tínhamos isso no sistema. Começou em São Paulo. Fantástico. Então, assim, é isso. Nelson, eu queria que você falasse também, aproveitando que tá muito bom esse papo e eu não posso perder essa linha aqui. Na corrida de rua, as pessoas procuram treinadores. Espera-se que esse treinador, obviamente, seja formado em educação física. É o mínimo. Tenha lá o seu diploma e, obviamente, seu registro no CREF. A gente sabe que ainda existem treinadores que não têm, ou recém acabou de ingressar, se empolgou, abriu sua assessoria esportiva, sua tenda, seu grupo de corrida. Qual a orientação que você daria para esse profissional, ou até para a sociedade, para buscar saber se ele tem ou não? Inclusive eu tenho um curso, lá no meu site oficial tem um curso, é o único curso de corrida de rua no Brasil para profissionais de educação física que tem 2 quesitos básicos, presidente. Segurança nas esteiras, como treinar aluno na esteira,
e suporte básico de vida. Se você quer trabalhar com corrida de rua, suporte básico de vida é importante e treinamento das esteiras. Ninguém fala isso. Todos os cursos de corrida de rua que tem no Brasil não tem esses 2 itens. No meu tem. Presidente, como que a gente orienta a dona Maria e o seu João, que inventaram de correr agora, e aí como é que vai a situação? Vamos lá, isso é importante. Primeiro, você fez um procedimento cirúrgico. Você foi no açougueiro? Jamais. Você foi no advogado? Nunca. Você foi na nutricionista? Não, sem chance. Você foi aonde? Fui no médico com especialidade em angiologia, que é cirurgia vascular. Perfeito. Você procurou o melhor para você. A nossa população... O faixa preta, né? A nossa população precisa entender isso. Quando eu busco um serviço, eu tenho que buscar um serviço de excelência. E esse serviço só vai ser de excelência se houver a especialização da pessoa, se houver o registro no órgão pertinente. É isso que a gente tem que fazer. Se eu vou lá numa consultoria que está lá na beira da estrada, sabe que o cara está ali esporadicamente. Você acha que tem alguma segurança nesse processo? Ou vou lá no Ibirapuera com as consultorias, com as tendas montadas, com o CREF exposto? É isso que a população tem que entender. Eu tenho que procurar o melhor para mim. Eu jamais vou no açougueiro para abrir meu peito e botar meu coração para fora. Eu vou no médico especialista, no cardiologista. Aliás, num cirurgião cardiovascular. Faixa preta na Eu não vou nem no clínico geral, cara. Não. Então por que a gente tem essa síndrome de pequenez? Então qual o recado que o presidente daria hoje para quem assiste a gente do Pará ao Rio Grande do Sul que tá querendo buscar corrida de rua? Aonde ele encontra esse profissional? O profissional especializado. Se não houver um profissional especializado, procure seu conselho regional. Lá você vai ter no site, você pode consultar o número do registro. É a orientação básica. Mesmo treinos online. Mesmo treinos online. Mesmo treinos online. Olha só. Por quê? Porque o cara tem que ter o registro. Não é porque está online que não tem que ter o registro. Porque a gente está fiscalizando. Ah, mas você é favorável ao aplicativo da Polar? Se houver no aplicativo um profissional registrado que exerça essa planificação, é lógico, está correto. Está colaborando lá na parte técnica. Correto. Qual é o problema disso? Mas treinos à distância com profissional de educação física. Com profissional de educação física, não tenho dúvida. Como eu disse, eu não vou procurar um açougueiro para abrir meu peito. Então, as pessoas têm que começar a entender isso. Não dá para você procurar uma atividade física com alguém que não sabe o que está fazendo. Pondo em risco sua vida. Pondo em risco sua vida. Não só sua vida, a vida dos outros também. Né? Porque, de repente, acontece que cai um piripaque aí no meio da rua, o carro passa por cima, você estragou a sua vida e a vida do outro. Ou monta um treino irresponsável. Né? Monta um treino irresponsável e acaba tendo um acidente. Então, assim, as pessoas começaram a entender isso, Darlan. E eu tenho sido muito radical nessa fala. Perfeito. Né? Por quê? Eu não procuro um açougueiro. Desculpe, que pese o açougueiro, não é outra coisa. Mas se eu tiver que buscar carne, eu vou procurar um açougueiro de primeira qualidade. Né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a gente vai ter que começar a entender esse processo. E dizer pro profissional de forma clara, de forma chocante, para que ele entenda que ele tem que ter o registro, que ele tem que se especializar. Ele tem que construir a carreira dele. Aquilo que eu falei, vale quanto pesa. Como é que eu vou exigir um piso salarial se eu não tenho uma constituição mínima de requisitos que possam me gabaritar nessa questão salarial? É simplesmente inventar um número, R$3.000. É isso. Vai ter capacidade para honrar isso depois lá o próprio Estado, né? Qual foi a construção desses R$3.000? É isso que a gente tem que entender. Né? E às vezes as pessoas falam, você não defende. Defendo sim, mas eu quero construir isso de forma positiva, eu quero construir de forma responsável. Não impositiva. Não impositiva. Eu tenho que dizer para as pessoas o porquê que eu ganho R$3.000. Eu tenho que mostrar. Tem que valer quanto pesa. Perfeito, presidente. Entendeu? Presidente, aproveitando esse gancho, agora a gente vai entrar num outro assunto aqui. Eu quero que você fale da sua trajetória na educação física, sua formação acadêmica, né? Como você escolheu um dia, chegou para os seus pais, né? Quero ser da educação física naquela época. Então, como é que você surgiu na educação física? Conte cada uma da sua graduação, sua especialização, sua pós e até a sua chegada no CREF. E aí, depois que você responder isso aí, eu não vou dar livro para você. Você conta um pouquinho da sua trajetória, que você passou por um problema de saúde e, mais uma vez, a boa e velha educação física nos ajudou. Tô fazendo esquenta aqui. Com você, presidente. Vamos lá. Eu entrei na faculdade em 88. Eu fui
Eu fui não. Eu não fui. Meus pais iam para uma viagem e minha mãe esperava que eu fosse fazer vestibular em medicina. Aí, no dia da viagem, ela falou assim, você não vai que você vai prestar o vestibular, né? Eu falei assim, não vou porque eu vou prestar o vestibular. Mas, gozado, qual é a data do vestibular? Eu falei, é o final de semana que vem. Final de semana que vem? Júnior, porque ela me chama de Júnior. Júnior, o que você fez? Eu falei, eu fiz inscrição para educação física. Na época, 88, tá, pessoal? Só pra entender. Eu tive a oportunidade de passar nas 3 faculdades. Na USP, na Unesp e na Unicamp. Minha mãe desconjurou, cara. Não, porque não vai, porque não vai, porque não vai, porque não... Pra você ter uma ideia, minha mãe não foi nem na minha formatura. Nós estamos falando aí dos anos 80, pessoal. É, né? Porque não era o curso que eu tinha que fazer. Eu era o primeiro, eu sou o primogênito da família. Olha o peso. Eu tinha que ser médico. E eu dei um golpe nele. Eu fiz inscrição no vestibular. Fiz, beleza. Só que minha mãe é professora, foi diretora de escola, é veaca, né? Ela sabia muito bem que tinha alguma coisa estranha. Porque o vestibular de medicina não era naquele período. Como é que eu não ia viajar para fazer o vestibular? Né? Cara, eu entrei na faculdade dessa forma. Eu escolhi Rio Claro, Unesp de Rio Claro. Eu morava em Rio Claro, escolhi. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fiz a minha graduação toda na Unesp. Eu tenho pós-graduação em gestão pública e direito esportivo e direito educacional. Você tem gestão, isso é claro e evidente. Isso aí na verdade, eu sou especialista em gestão pública. Né? Então, como é que foi a minha construção? Eu migrei para a educação física escolar. Eu era atleta, treinava, dava treino. Então, como naquela ânsia da faculdade, né? Eu vou sair, vou ser personal trainer, vou ser um técnico. Até que eu fui fazer um estágio de educação física escolar na escola atravessando a rua faculdade. Escola Municipal Professor Eupídio de Mina. Um abraço, pessoal aí. Então, me apaixonei pela educação física escolar. Nunca mais saí da educação física escolar. Fiquei ali. Tempos depois, quis o destino que eu prestasse concurso de diretor de escola. E eu fui ser diretor aonde? Escola Municipal Professor Eupídio de Mina. Na mesma escola que eu estagiei, na mesma escola que eu dei aula, e hoje sou diretor dessa escola. Olha que bacana. Né? Não estou na direção, porque eu sou supervisor de ensino, então eu estou na Secretaria Municipal de Educação. Mas essa foi a minha trajetória da educação física. Eu saí do treinamento para a educação física escolar. E eu costumo dizer que a sementinha da saúde está na educação física escolar. Se nós não plantarmos essa sementinha e regar, adubar, nós somos roubados. Né? Então, isso foi a minha trajetória dentro da educação física. Foi curta, por quê? Porque eu não fiquei dando aula. Eu sempre construí a minha carreira de forma paralela. Eu olhava aquilo que eu imaginava crescer. Em que pese minha mãe não tenha gostado, mas eu me espelhava nela como diretora de escola. Então eu queria ser diretor de escola. Então fui fazer um concurso público. Sim. Eu fui fazer pedagogia. Fiz pedagogia. Aí formou em pedagogia. Me formei em pedagogia, né? Fiz aí a gestão, fiz aí a questão da especialização em direito educacional e acabei ficando na educação física como sendo o meu acessório. Em 2009, eu entrei... Nelson, posso puxar lá? Só que você falou em 2009. City Branco, é seu? Não. Nem de vocês? Ixi, não tem ninguém. Ah, Imaginei que fosse alguém aqui de dentro, N- também. ninguém Ninguém tá na aqui? loja? vixe. Obrigada. Nada. Congelou em 2009. Fizemos uma pausa, voltando, presidente. Em 2009, eu... peraí, agora deixa eu fugir aqui. Em 2009, eu recebi um convite. Na realidade, eu não recebi um convite. Eu fui indicado como prêmio de melhor gestor pelo CREF. Ganhei esse prêmio. Não sabia do que se tratava, tal, mas ganhei o prêmio. E aí veio o convite para ser conselheiro. Através do professor Sebastião Gobi. Conselheiro do CREF. Isso, conselheiro do CREF. Aceitei o convite, entrei no CREF. Minha trajetória no CREF começa em 2009. Entrei como conselheiro. 2012, eu assumi a vice-presidência do conselho. Opa, é pesado. Não, foi uma construção até que rápida ali.
Em 2012, vice-presidente. Em 2015, eu concorri para a chapa para a presidência do Conselho. Assumi em 2016, estou lá. Nos conhecemos em 2017. 17, e estou lá até hoje no Conselho. Essa aqui, nós vamos ter eleição agora. Eu vou disputar a eleição, mas eu não serei o presidente. Vou disputar a eleição como conselheiro, né? Eu sempre fiz uma crítica muito forte ao sistema com essa questão do continuismo. Então, eu não pactuo com essa questão do continuismo. Então, deveremos ter um novo presidente, né? Vou estar junto, colaborando, mas eu não serei o presidente do conselho. Será uma das pessoas da chapa, no caso. Da chapa, isso. Né? E assim, porque as pessoas falam, mas é o presidente. Não. Nós temos um time, Darlan, muito forte no conselho. Bom saber. Pessoas extremamente capacitadas, né? Pessoas que são referência naquilo que faz. Cristiano Parente, Luiz Carnevale, Cida Conte, vamos lá, Márcio, Humberto Panzetti, Margareta Enderaus, Mário Charro, deixa para não esquecer todo mundo, o Johnny, o professor Miguel de Arruda, que foi diretor da Unicamp, deixa eu ver o que mais, o José Eduardo, que é lá de Ribeirão Preto, da Faculdade de Ribeirão Preto. Então, nosso time é muito forte, né? Um time extremamente capacitado. Então, assim, não foi o Nelson que fez voo solo. O Nelson foi o guia dos patinhos ali na frente, e todo mundo bateu sozinho um pouquinho, trocou, nós fomos trocando, chegou num exponente importante. Eu classifico hoje que o Conselho ele alçou áreas que dificilmente você encontra num Conselho de Profissão. Para você ter uma ideia da importância de tudo isso que eu estou falando, que nós recebemos o selo de compliance das mãos do ministro do TCU. Então, o nosso conselho, ele é premiado em termos de compliance. E quando a gente fala em compliance e gestão pública, nós estamos falando assim de... É um rigor. Não é qualquer coisa. É um rigor. Né? Então, assim, tudo isso foi construído com todo mundo junto, todo mundo ajudando, todo mundo colaborando um pouquinho, nota técnica, parecer, enfim, nós fizemos várias coisas ali. E hoje eu me orgulho muito, por exemplo, de ter descentralizado o conselho. O conselho era de São Paulo, todo mundo sabia disso, só tinha aqui em São Paulo. Hoje nós temos seccional de Campinas, seccional de Sorocaba, seccional de Ribeirão Preto, seccional de Praia Grande, seccional de Presidente Prudente, seccional de São José dos Campos. Teremos seccional de Araçatuba, seccional de Bauru. Né? Por que isso? Porque os caras tinham que sair lá do fim do mundo. Imagine você sair de Presidente Prudente e vir a São Paulo para fazer o seu registro profissional. É desumano. O que nós fizemos? Primeiro, nós estabelecemos a unidade móvel. A unidade móvel corre o estado todo, em que pese tenhamos as seccionais. Né? As seccionais diminuem o caminho do profissional. Hoje, Dana, eu faço até um convite aqui para profissional que estejam aí nessas regiões, nessas cidades, vão conhecer uma unidade nossa. Eu sinto orgulho de ver um espaço construído para o profissional de educação física como nós temos. Poucos conselhos de profissão têm, por exemplo, auditório em todas as suas seccionais. Nós temos. Olha. E é de graça. É um espaço. É um espaço para o profissional de educação física. Até fazer o seu podcast lá um dia. Exatamente. Nós estabelecemos um podcast no próprio conselho hoje. Nós temos lá. Como é que eu faço para usar? Faz o seu cadastro. Nós vamos soltar amanhã, na nossa plenária. Nós temos plenária amanhã. A regra para a utilização do podcast. Mas tem que ter regra? Claro. Tem que ter regra, claro que tem que ter regra. Todo mundo tem todo mundo tem a mesma oportunidade de usar. Né? Então, assim, são situações que a gente tem organizado, tem pensado, olhando bons exemplos para poder trazer para a educação física, e hoje eu tenho muito orgulho. E eu posso dizer para você que o meu legado hoje no Conselho são as seccionais. Né? Porque parabéns, quando você vê um profissional chorando numa inauguração porque ele fala, poxa, jamais pensei que fosse ter um espaço desse aqui para poder usar, jamais pensei que fosse ser homenageado numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal, enfim, isso aí não tem preço. Né? Hoje, nós temos ainda também uma situação muito importante no Conselho, que são as chamadas histórias que inspiram. Se você abrir o site, as nossas redes sociais, você vai ver lá, histórias que inspiram. E a gente conta a história de cada profissional de educação física. Inclusive no Instagram. Passado. Isso. Né? Então tem histórias, cara, que você arrepia da cabeça aos pés.
Tem uma história, e essa história eu gosto de falar dela, porque é um exemplo que marca muito a nossa capacidade, né, técnica, do Juliano, que é do Amapá. Ele botou um cadeirante para andar de volta, depois que o médico falou que ele não ia andar mais. Olha o poder Na da aula de educação física. Cara, eu falo isso aí, me arrepia, cara. E nós homenageamos o Juliano. Ele veio do Amapá para São Paulo para receber a homenagem, né? Ele recebeu a comenda do Estado de São Paulo. Mas o cara é lá... Sim, são histórias de profissionais de educação física. Eu não estou preocupado de falar se é daqui ou dali. Nós temos que pegar os bons exemplos e disseminar os bons exemplos. Né? Nós temos que mostrar para a sociedade que o profissional de educação física, quando é profissional, ele faz. Ele faz acontecer. E esse é o nosso propósito, hoje é o nosso legado. Parabéns, presidente. Fico muito feliz de ouvir isso de você. Agora eu queria que você respondesse a segunda pergunta. Você teve agora uma situação, né? E se não fosse a educação física seu lastro do passado, talvez você não estaria conosco. Conta um pouquinho disso, fica à vontade que o microfone é seu. Vamos lá. Eu vinha correndo em 2023, participei no final do ano, em 2022, da São Silvestre. Vinha correndo em provas de corrida aí em Campinas, aqui em São Paulo, enfim, seguindo o circuito de corridas, né? E fiz a inscrição para a RAM São Paulo 2023, 10 quilômetros, que ia acontecer no dia 24 de maio do ano passado. E participei das corridas e tal. No dia 22 eu recebi uma mensagem que assim, é uma coisa que não está no script da corrida de rua. Mas eu recebi uma mensagem, olha, procure um médico, tal, faça o seu check-up antes de fazer as suas provas, tal. Eu fui fazer. Para minha surpresa, uma sexta-feira, eu fui fazer, procurei um cardiologista. Não procurou um mecânico? Não, foi um cardiologista mesmo. É o Dr. Rafael. E o Rafael me disse o seguinte, Nelson, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma investigação um pouquinho mais detalhada, porque eu preciso tirar uma dúvida. Eu falei, Rafael, mas como assim tirar uma dúvida, cara? Eu corri mês passado, aliás, 2 semanas atrás, eu corri 15 quilômetros. Eu falei, não, cara, mas fica tranquilo, vamos fazer uma ressonância magnética. Eu falei, tá. Marca no hospital, tal, da Unimed, tal, vá lá e faça. Me traga o resultado, a gente vai fazer. Tá bom, beleza. Tô na Unimed, aparece o Rafael. Eu falei, doutor, tudo bem? Tudo bom. Eu troquei a sua ressonância. Nós vamos fazer um cateterismo. O quê? Cateterismo? O pai dele também é cardiologista, Dr. Marcos. Eu conversei com meu pai e tal, e a gente quer tirar essa pulga. Eu falei, mas Rafael, que pulga? Me explica, cara, não tô entendendo. Não, vamos lá, faz o cateterismo, é rapidinho, 10 minutos. Beleza. Dia 22, sexta-feira. Eu fiquei 40 minutos na mesa fazendo o tal do cateterismo. O médico olhava para aquele painel e olhava para mim. Olhava para o painel, olhava para mim. Eu falei, doutor, tá acontecendo alguma coisa? Porque assim, é muito tempo, né? Eu falei, não, aguarda que eu quero tirar uma dúvida. De 10 virou 40? Aí ele veio para mim e fala assim, você tá sozinho? Eu falei, tô. Tem como chamar alguém aqui? Eu falei, como assim? Não, chama alguém aqui pra gente conversar e tal. Eu falei, tá, vou chamar. Vou ligar pra minha esposa. Já, né, naquele... A frequência deu aquela naquele estado, né, cara? Bom, e eu tava numa mesa e tinha um painel de vidro onde você conseguia ver a porta lá de fora. Minha esposa chegou, ela estava sentada, de repente o médico saiu da sala, foi conversar com ela. Ela levantou e sentou. A hora que eu vi que ela levantou e sentou, eu falei, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa estranha. Aí o médico veio. Olha, eu tenho uma notícia para te dar, uma notícia ruim e uma boa. Eu vou começar com a ruim, porque depois a boa ameniza. Eu falei, doutor, se era para morrer, eu já tô morto. Fala logo. Meu Deus. Falou, cara, você tá com uma obstrução muito séria na sua artéria aorta do lado direito. 95%. Falei, mas tá. Pra não dizer completa. Né? Um stent se resolve. Ele falou assim, não, no seu caso não.
Não. Aí aquilo já fui já escurecendo o ambiente, já começou, né? Ele falou assim, não resolve, não. Você vai ter que fazer uma cirurgia cardiovascular. O seu caso é de ponte. Ou mamária, ou safena, mas é uma ponte. Falei, qual é a notícia boa? É essa. Você vai fazer uma cirurgia que hoje isso tem cura. E bom que você ficou sabendo antes. Falei, beleza, posso ir embora então? Falei assim, não. Tem um probleminha. Você vai ficar no hospital. Falei, como assim? Vai ficar internado. Você vai ficar internado na UTI. Eu não me responsabilizo por você se você levantar da cama agora e passar pela porta. Falei, mas doutor, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o senhor já me deu essa notícia, eu não caí duro. Ele falou assim, eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo se você sair da maca e passar a porta. Você quer que eu chame sua esposa? Falei, caramba. A Ana veio. Falou assim, você não vai levantar não, fica quieto aí, não sei o que, tal. Aquilo ali já veio uma novela na cabeça, né, cara? Porque assim, eu não esperava aquilo. Na verdade, assim, eu acho que ninguém espera, mas eu muito menos esperava. Porque assim, você vinha treinando. Eu vinha participando de corrida, podia ter um piripaco acontecido numa corrida. Exatamente. Por isso que a gente não gosta de pipoca na corrida. Inscreva-se na corrida. Inscreva-se. Não corra na pipoca, pode acontecer isso. E pessoal, vai correr? Faz um check-up, faz um diagnóstico. Não quero fazer um exame mais apurado, mas faz um exame preventivo. Olha o relato do muito presidente. importante. Muito importante. E foi isso que me salvou. Né? Fiquei 10 dias internado na UTI. No dia 1º de junho fiz a minha cirurgia. Só que assim, não são 10 dias, né, cara? É uma eternidade. E eu confesso que eu passei por um momento de provação e eu fui fraco. Fui fraco no sentido de não acreditar que eu poderia me curar. Fui fraco do ponto de vista de aceitar que poderia morrer. Fui fraco quando eu olhei para meu filho e para minha esposa e eu via neles o desejo que eu ficasse vivo, cara. E eu não entendi aquilo como um recado para me fortalecer. Foram 10 dias de UTI, sendo que no dia 30 de maio, o Gabriel me entrega uma carta. Ele me disse o seguinte: pai, eu não vou falar para você, porque eu nunca falei esse tipo de coisa, mas eu vou escrever para você, e coisa que também que eu nunca fiz. Eu tenho a carta no celular até hoje, porque é minha bíblia diária. Eu leio todo dia aquela carta. E ali eu percebi, cara, que se eu morresse naquele instante, eu tinha deixado um homem em casa, que poderia cuidar das minhas coisas, poderia cuidar da minha esposa, e eu poderia ir tranquilo. Isso me deu... Desculpa aí. Presidente, é um momento mas complicado, assim, cara, mas é verdadeiro. Sabe quando você percebe que no que você fez na vida teve um propósito e esse propósito se concretizou no seu filho? Isso... Grande relato, presidente. Cara, não tem preço. Não tem preço. No dia 30. Foi no dia 30 que eu me fortaleci para a cirurgia. Foi no dia 30, depois dessa carta, que eu olhei para as esperanças que a medicina dá. Hoje, você que tem um problema de saúde, não se entregue, cara. Acredite. Busque força. Porque existe mecanismo para te ajudar. Claro, tem situações difíceis? Sim, tem. Mas a grande maioria, a gente resolve. Né? A medicina resolve. O amor da família, essa união familiar, resolve, cara. Foi sua força moral. Foi minha força. E como eu falei, até hoje, está no meu celular aqui. Depois eu te mostro a carta. Né? E assim, com o conteúdo do Gabriel, eu percebi o quanto ele amadureceu, cara. Darlan, acho que as pessoas que estão ouvindo não têm noção do que eu estou falando. Jamais teremos, presidente. Porque assim, você vê o amadurecimento do seu fruto de forma positiva. Né? Sabe aquela coisa da árvore que nasceu reta, não nasceu torta? Isso não tem preço. E foi aí, eu fiz a cirurgia no dia 1º, uma equipe médica fantástica, Dr. Marcos Joaquim,
a equipe dele, eu sempre agradeço. Um abraço Dr. pra eles aí. Rafael, Dr. Caio, as enfermeiras da Unimed, as enfermeiras da UTI. Cara, assim, as pessoas reclamam da saúde. Ah, mas você está falando de hospital público. Cara, eu estou falando de hospital público que já está abarrotado. E as pessoas reclamam. Só que eles não veem o profissional que está ali atrás, né? A dedicação dessas pessoas. E eu fui tratado com tanto carinho, com tanto amor, cara, que eu não fiquei no hospital mais do que o necessário. Fiquei 3 dias no hospital. 3 dias. 3 dias, minha recuperação no domingo. E eu só não fui embora antes. E aí um pitaco da Ana. Porque minha cama de casal é uma cama alta, box alto. E eu não podia me fazer força para poder sentar. O que ela fez? Ela comprou uma cama nova. Então ela estava esperando chegar a cama nova pro quarto de visita para que eu pudesse voltar para casa. Senão eu tinha voltado antes para casa. Né? E aí, uma semana depois, eu já estava andando. Um mês depois, eu já estava trotando. Com 2 meses, eu comecei a correr de novo. E o que você atribui isso? Ao lastro da atividade física. Ao lastro de tudo aquilo que eu construí na minha vida. Como eu falei, eu já passei por várias modalidades, fui atleta, mas o lastro que a educação física me deixou me fortaleceu muito, né? Pra você ter uma ideia, eu não tive problema de perder musculatura, né? 10 dias de UTI. 10 dias de UTI, deitado, sem levantar, né? Para levantar, as pessoas vinham e me carregavam. Olha a importância da construção da massa muscular. Exatamente. E se eu não tivesse a perna que eu tenho, se eu não tivesse a minha perna forte como ela é, eu não conseguiria uma recuperação da forma como eu consegui, porque eu consegui levantar logo depois da cirurgia. 2 horas depois da cirurgia eu já estava caminhando. Né? Então, assim, isso é muito importante. Você que faz atividade física, não pense que é em vão. Não é em vão. A gente precisa construir isso. Os nossos governantes precisam entender que o principal meio para a saúde da população é a atividade física. Não tem outro. Não tem outro mecanismo. Gastar com remédio? Já foi. Já veio a doença. Gastar com médico? Já foi. Apagar incêndio. É apagar incêndio. Se a gente fizesse construir Prevenção. uma sociedade, como eu falei, a sementinha da saúde, lembra que eu falei da questão da sementinha da saúde? Na educação infantil que a gente começa a plantar essa sementinha. Uma cultura mesmo. Exatamente, é uma cultura, fazer com que a criança entenda que é a atividade física, não é o esporte. Não é o jogo de futebol, não é o jogo de voleibol, não é o basquetebol. É a atividade física, é movimento pelo movimento. Né? Quando a gente fala do esporte, é outra coisa. Mas atividade física, seja o caminhar, seja o dançar, seja o varrer, o que for, é importante que as pessoas façam. É importante que nossas crianças entendam que vale muito mais uma caminhada do que um celular na mão. Nossa. Se tiver com o celular na mão, caminhe com o celular. Vamos criar um mecanismo para poder... Temos que tentar dar uma ganhada ali, né? Tem que ganhar alguma coisa. Então, assim, eu atribuo a isso. E hoje eu tô aqui, já tô aí há um ano, fez um ano. Eu até fiz uma tatuagem nova. Olha aí, ó. Que eu Mostra tenho pra aqui. nós aí. Essa aqui, 12/5/69. É a data do meu nascimento. Aí eu tive um problema cardíaco. Nasci de novo. 1/6/2023. Nasceu e nasceu de novo. Não tive, Tá na graças pele. a Deus eu não tive a questão, morreu, não. Eu nasci e nasci de novo. Então eu comemorei 2 aniversários esse mês agora. 12 de maio, 55 anos, e 1 de junho, 1 ano de vida. Continua Pós-cirúrgica. comemorando. Então assim, Presidente, você trouxe um dado aqui muito interessante que a gente fala muito, a gente que é estudioso da atividade física, do esporte, do exercício físico, enfim, da educação física. 2 coisas aqui foram essenciais que você falou pra mim aqui. Você ia engrossar, ainda bem que não engrossou, a estatística de mortes no Brasil. Se você perguntar para as pessoas do que as pessoas mais morrem no Brasil, coração. eles vão falar o quê? Assalto, acidente de carro. Eu vou dizer não. Acidente cardiovascular, AVC, acidentes do sistema circulatório, coração. É o que mais mata no Brasil. Próprio procurar estatística. Eu não estou mentindo, é verdade. E como a gente previne isso? Atividade física. Vamos mais. Idoso. Pergunta para qualquer profissional que trabalha no hospital. Quando é que o idoso entra numa zona de risco? Existem artigos que nos sustentam esse entendimento. Quando ele começa a perder potência em pernas, membros inferiores. Perdeu potência em pernas e membros inferiores, ele está mais próximo do caixão. Infelizmente é assim. Quem treina comigo, presidente? Idoso
é potência pura no membro inferior. Perna, Não quero nem saber. Devagarinho, nós vamos chegar lá. Gradual, eu começo a botar potência. Não é força, massa muscular vai ter. Mas eu começo com a potência ali, pequenos saltinhos, tento colocar uma coisa de potência, porque eu quero que esse idoso tenha o que você falou lá no começo. Longevidade, autonomia. E eu não quero que ele chegue no último quarto da vida dele, último terço, sem aquela potência. Ele tem que chegar bem nessa última fase. Então é fundamental os profissionais de educação física entenderem isso, e a corrida oferece essa potência. A corrida oferece o reforço do sistema cardiovascular, que Andy Cooper, nossa, fez... Não preciso nem falar o que ele fez por nós, né? Então, presidente, parabéns por esse relato, um relato sincero, verdadeiro. Parabéns por você estar conosco na corrida de rua. Parabéns por você estar no CREF, nos ajudando e muito. Parabéns pelas suas frentes parlamentares que você tem contribuído. E aí, eu queria que você, já levando para um fechamento, que a gente já está se estendendo aqui, que você falasse então, porque eu fiquei sabendo que você recebeu algumas premiações merecidas aí, junto às entidades políticas. Conta para nós um pouquinho. Cara, eu até tenho brincado com as pessoas, né? Que eu não sei o que eu fiz para merecer, por exemplo, o título de cidadão de Ribeirão Preto. Eu não sei o que eu fiz para receber o título de cidadão de Campinas. Eu não sei o que eu fiz para receber o título de Santo André, de São Bernardo do Campo. Eu não sei o que eu fiz para receber o título de Embaúba. Conhece Embaúba? Não conheço. Atrás de Catanduva. Opa, Catanduva já fui. O município foi emancipado há 32 anos. E quando me chamaram para ofertar o título, eu disse, mas o que eu fiz aqui, cara? Né? Aí o vereador, ele me disse o seguinte: você só deu vida às nossas academias na época da pandemia. Não é pouco. Cara, eu falei, poxa, É pouco. mas é porque a pandemia foi lá atrás, eu recebi agora o título. Então, assim, eu tenho recebido alguns títulos, vou receber agora aqui em São Paulo, como cidadão paulistano, né? Não sei, eu confesso que não sei o que tenho feito para merecer, mas alguma coisa deve ter acontecido. Recebi alguns prêmios da Polícia Militar, por exemplo, a Medalha Centenária. Recebi também do judô, como patrono. Enfim, eu tenho conquistado alguns espaços que confesso que não era o que eu imaginava, né? Ah, você fez isso para poder receber... Não fiz nada disso pensando em receber alguma coisa em troca, né? Mas que nem disse um amigo meu, Nelson, tem deputado que passa a vida inteira com 10 mandatos e não recebe um reconhecimento no município. De fato. Você já tem já nos principais. Então, assim, alguma coisa está sendo feita. O conselho faz alguma coisa. Você não entende, né? que isso tem um reflexo na nossa área? Com o reconhecimento social? Eu entendo que isso contribui para a valorização do profissional, porque não é o Nelson que está recebendo, é o profissional de educação física. E eu faço questão de, sempre quando eu estou recebendo um título, de dividir esse título com todo mundo. Eu sempre digo, esse título não é meu. Esse título é, primeiro, dos profissionais de educação física. Segundo, de todos os conselheiros. Terceiro, da minha diretoria. E quarto, dos delegados do conselho. Né? Então, assim, é por conta dessas pessoas, é por conta da minha profissão, é que esse título tem acontecido. Né? E, como eu disse, são títulos que não irão para minha casa. São títulos que ficarão no CREF, como modelo de valorização do profissional de educação física. Né? O Nelson foi reconhecido como profissional de educação física. Então, nada mais justo que a gente tenha uma casa onde fique lá todos esses títulos, porque faz parte da construção das nossas memórias, e a educação física precisa ter memória. Nós temos um projeto pensando no sentido de fazer aí a Casa da Educação Física, mas não como um museu. Eu quero uma casa viva. Eu quero uma casa onde as coisas aconteçam. Então, por exemplo, o Darlan não faleceu, mas o Darlan tem um monte de coisa que ele pode contribuir com essa casa. O cara precisa sair da faculdade e visitar uma casa dessa, entender que a nossa profissão pode proporcionar tudo isso. Entende? Então, assim, se esse projeto sair do papel, eu acho que vai ser, assim, o meu principal projeto, principal legado. Por quê? Porque nós vamos deixar para a posteridade tudo aquilo Memórias, que a nossa profissão construiu. Né? Isso é muito importante e eu acho que com isso a gente consegue dar um up na nossa profissão. Né? Nelson, é isso aí. O X da questão é: como o CREF, hoje ou ali futuramente, pode contribuir com a corrida de rua e com o corredor de rua? Aonde existem lacunas, aonde o CREF ainda não
semeou alguma coisa que você acredita que ainda falta. O que você acha que isso vai impactar? Como eu falo, a Dona Maria, o seu João, o corredor iniciante, que não é aquele corredor, o amador mesmo, que é o nosso público hoje. E como você acha que o CREF pode ajudar no futuro e hoje mesmo? Lembrando, presidente, é importante aqui, na nossa revista Runners Brasil, todos os profissionais que ali escrevem correm. Todos eles têm conselhos devidamente registrados. Por exemplo, nutricionista tem o CRN dele lá. Fisioterapeuta tem. Médico tem. Eu acho que é a única revista onde tem todos os profissionais, além de correrem, tem as suas profissões. E a educação física ali, pode ter certeza que na nossa revista tem mais de 3 a 4 profissionais ali. Nós somos a maioria. Então, assim, a gente vê que a gente está levando um conteúdo para a Dona Maria, o seu João, para o iniciante, para aquele que pretende correr um 10 e um 21 ali no futuro. Tanto é que a minha briga como editor-chefe é, calma, a ultra e a maratona depois. Vamos reforçar alguns anos de revista no iniciante aqui, vamos estabelecer um robusto conhecimento para eles, vamos entregar para eles ali como sociedade uma revista democrática, livre, gratuita, para ele entender o que é corrida de rua lá no futuro, daqui uns 2, 3 anos. E como o CREF pode também, nesse sentido, ajudar, como a Runners tem ajudado? Bom, vamos lá. É importante dizer que o CREF não é onipotente e onipresente. O CREF é uma instituição que ela desperta para aquilo que chama atenção. Um exemplo, Mahamudra. Quando surgiu o boom do Mahamudra, Uma modalidade de ginástica, né? É basicamente isso. Surgiu da pior maneira possível, com pessoas que não tinham qualificação para poder trabalhar. O que aconteceu? A sociedade enxergou, as pessoas denunciaram, o conselho atuou. Então, o conselho, ele não é onipresente nem onipotente. E a nossa profissão é uma profissão extremamente dinâmica. Nós estamos conversando aqui há algum tempo. Nesse período que a gente está conversando, já surgiu uma nova modalidade. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam. E aí, o que acontece? O CREF começa a atuar a partir do momento que isso começa a chamar atenção. Chamou atenção, opa, tem que fiscalizar. Opa, tem professor de educação física? Opa, não é professor de educação física porque não precisa. É um conhecimento empírico. Não é um conhecimento científico. Não, precisa sim, tem que ter professor de educação física, mesmo assim, no conhecimento empírico. Foi o que nós falamos do provisionado. Sim. Né? Então, assim, é importante que essas coisas sejam esclarecidas. E aí, sem fazer onda, mas como eu comecei a fazer a corrida de rua no conselho, eu já puxei algumas pessoas para fazerem, por exemplo, corrida lá. Várias pessoas já me falaram, pô, Nelson, eu tô correndo porque você correu, não sei o que, tal, vamos correr uma São Silvestre todo mundo junto. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, no mês de setembro nós vamos organizar uma corrida de rua. Aleluia! E é verdade. É só procurar a Nathalie, que é a nossa diretora de eventos. Nós estamos atrás de parceiros para organizar essa corrida de rua. E tá aqui. Já aproveitando, faço o convite para que você nos ajude a fazer essa corrida de rua. Ah, vai ter 10, 20, 30? Não me importa. Vamos fazer. Não me importa, nós vamos fazer. Depois a gente vê. Por quê? Porque o CREF precisa começar a demonstrar o que o professor de educação física faz. Né? Lembra que eu disse? Nós temos uma atividade fim, que é a fiscalização. Mas isso não nos isenta de não poder fazer as outras coisas. Apoiar ações. Né? O meu sonho é transformar o Vale do Anhangabaú numa grande praça esportiva. Já conversei com Deus e o mundo. Os caras fizeram no Anhangabaú e tá lá, jogado as traças. Né? Ali nós temos potencial para fazer ali uma grande praça esportiva. Seja com skate, seja com breakdance, seja o que for. Mas nós precisamos transformar aquele espaço. E o CREF tem esse poder transformador. Não a entidade, mas os profissionais de educação física. E sabe quando isso vai acontecer? Quando nós formos profissionais. E nós entendermos que a nossa entidade precisa do profissional de educação física. Se a gente não entender isso e achar que é só o CREF, estamos fadados ao insucesso. Nós somos o CREF. Nós somos o CREF. Na minha gestão eu tive 2 motivações. Somos nós revolucionando a profissão e somos nós profissionais de educação física. Esses 2 motos estão lá nos cartazes do CREF. Então, Conselho Regional, somos nós fortalecendo a profissão. Somos nós fortalecendo a profissão.
Nós, não eu, não o CREF. Então, a hora que a gente entender isso, eu acho que a gente vai preencher um pouco mais essas lacunas. E é importante isso, Darlan. Não esperem do conselho aquilo que ele não pode dar. O conselho não pode dar muita coisa. Ele só pode dar uma coisa: a fiscalização. Fiscalização. Tá certo? E vamos ampliar, né? como você Isso falou. é importante as pessoas entendam. Bom, presidente, a gente está numa reta final aqui. Antes de eu fazer o fechamento, eu já te agradeço toda a disponibilidade e tudo que você falou. Isso aqui é podcast para 4, 5 horas. Nós podíamos fazer um churrasco aqui, né? Mas eu te agradeço todas as considerações que você colocou, tudo que você trouxe à tona para nós, a sua participação efetiva aqui. Eu queria muito a sua presença. Conte comigo, Darlan, na gestão. Conte com a revista Runners Brasil nas ações do CREF frente a tudo isso que você pretende fazer junto com a gestão atual. Porque eu acredito que a gente, juntos, somos mais fortes. Então, o meu muito obrigado. As suas considerações finais antes de eu dar meu encerramento? Eu queria fazer um agradecimento especial para você, Darlan, porque assim, nós nos conhecemos em 2017. Foi numa circunstância, né? E desde aquele momento você não me esqueceu. Desde aquele momento você não esqueceu o CREF. Isso é importante. É um profissional de educação física que entendeu o respeito à pessoa e o respeito à entidade. E isso, eu digo que se tem uma coisa que não tem preço é a gratidão. A gratidão é uma moeda eterna. Então, isso eu sou muito grato a você. Quero agradecer aqui a oportunidade que estou tendo nesse espaço maravilhoso. Convido todos vocês, venham conhecer essa loja. É fantástico, é fantástico. E volto a colocar à disposição lá os nossos canais de comunicação para que a gente possa divulgar a revista, porque não é divulgar a revista, é dar conteúdo para o profissional de educação física poder trabalhar. São ferramentas. A revista é uma ferramenta para o profissional de educação física poder trabalhar. Então, se você puder, a gente puder fazer esse meio de campo e colocar a revista nas nossas páginas, está à disposição, né? Conto com você também para a gente organizar essa corrida de rua em setembro, mês de setembro, né? Que não seja uma, que seja 4, 5, 6, daqui para frente, sei lá, que a gente faça isso, que o Conselho passe a ter mais atividades fins, né? Fins da educação física, não da fiscalização, fins da atividade física. Porque é o exemplo que arrasta. Exemplo arrasta. O resto é conversa fiada. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Nós somos a maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Democrática, gratuita e acessível a todos. O meu muito obrigado aqui ao presidente. Obrigado, presidente, Valeu, pela sua presença. Nelson Leme da Silva Júnior. Nosso presidente do CREF teve a honra aqui de nos presentear com tanto conteúdo. É um episódio rico de informações. A gente agradece aos nossos parceiros, em especial a Keep Running, que vem oferecendo esse espaço para nós. E eu tenho certeza que vamos construir ainda muita coisa juntos. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente fica muito feliz em poder estar aqui trazendo conteúdo a todos vocês de maneira gratuita. Um forte abraço a todos e bons treinos. Valeu, um abraço.